A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Diz a palavra que aquela região com fome, agora chega o profeta Eliseu, muito usado por Deus, e ele coloca os filhos dos profetas assentados diante dele, estavam assentados diante dele, mas ele percebe que havia fome. Então ele fala para o seu servo preparar um alimento ali, um caldo. Mas um homem resolveu ir procurar alimento, procurar folhas ali, e pegou folhas. Fizeram um caldo com aquilo, jogou ele na panela, fez um caldo com aquilo então, e quando começaram a comer, clamaram o homem de Deus, dizendo a morte na panela. O homem de Deus foi ver, mandou botar farinha, e ali todos puderam comer de forma que não havia mais morte. Nós vemos esse momento nos nossos dias e lutamos contra isso. Entramos na igreja, fome, fome, fome. A alma ela não é saciada, não é alimentada. Vemos isso todos os dias. E tem um homem no nosso meio que insiste em botar um alimento que é morte. Ele insiste. Ele esquece que Deus falou para ele mesmo lá atrás e disse assim: pode ir, você já está pago, não faz parte mais. Ele não consegue compreender que Deus o rejeitou para que não mais fique em nosso meio. Quando eu digo em nosso meio, eu não digo denominação A, denominação B ou C, isso não me importa. O que me importa é que os servos, as ovelhas, possam se alimentar. E esse mesmo homem contou essa história, e nós ouvimos diversas vezes em Manaíns, ele dizendo que estava doentinho, porque fazia isso, fazia aquilo, e Deus disse para ele: pode ir embora. E ele pediu perdão a Deus, se arrependeu, e Deus disse para ele: olha, cuidado, os anos se passaram, ele se colocou como presidente em nosso meio, tenta usurpar, eu uso o termo tenta porque ele acha que conseguiu, mas Deus não dá a sua glória a outro. E agora ele joga alimento, mas é tudo morte. As pessoas saem sem estar alimentadas, não voltam, algumas desistem de continuar caminhando, não aguentam mais ouvi-lo, porque ele acha que é uma grande coisa. Eu sou um dos aprendizes de profeta também. Não é nada. É aquele que coloca morte na panela. Nós precisamos compreender, porque o povo clama a Deus dizendo assim: a morte, o que nós comemos tem morte, o que nós ouvimos tem morte, nós não conseguimos mais. Mas só que o profeta, ele coloca uma coisa básica, farinha. É um alimento muito básico. E Jesus, em certo momento, ele diz assim: essa casta só sai com jejum e oração. Meu irmão, só basta jejum e oração, mas tem que fazer. Tem que fazer. Para quem iremos? Olha, se nós formos para o lado A, formos para o lado B, quando ouço a denominação A é terrível, quando ouço a denominação B é terrível. E você? O que você vai fazer? É continuar fugindo? Pode ir, sim. Não há problema nenhum. As pessoas acham que há problema sair da Maranata. Não há. Não há nenhum. Se pregou-se isso para você,
E quem pregou isso é morte. Você não pode comer. Agora, uma palavra do profeta é essa: bote farinha na panela. Isso não serve, do jeito que está, não serve para nada. Mas se nós clamarmos, jejuarmos, orarmos, até Nabucodonosor voltou para o trono. E era tido como um animal, capim comia e voltou para o trono. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Nada é impossível. Nós precisamos clamar ao Senhor porque não estamos satisfeitos. Porque a morte, agora você vai continuar reclamando. Sim, você pode comentar com um, com A, com B, com C. Sim, isso não há problema nisso. Não estou satisfeito com isso. Esse alimento é ruim. A morte na panela. Sim, mas só sai com jejum e oração. O povo do Senhor não pode aceitar isso. Ele tem que clamar, orar, colocar os pés do Senhor e dizer: Senhor, tira, porque o Senhor já o rejeitou. Amém? A paz do Senhor Jesus.